Falando no Alan, o nosso Bruno Andrade traz agora de primeira informações importantes sobre a negociação entre o Flamengo e o Atlético Mineiro pelo Alan. Como é que está essa situação? Quantas propostas já foram recusadas? O que está na mesa nesse momento? Fala com a gente, Bruno Andrade. Volta do Atlético Mineiro, do outro incômodo constante por enquanto de Jorge Sampaoli, tudo isso por conta do futuro do volante Alan. É bem verdade que as negociações entre Flamengo e Atlético Mineiro continuam. A questão é que duas propostas já foram rejeitadas pelo Galo, valores considerados baixos pelo clube mineiro. A primeira de 7 milhões de euros por 70% dos direitos, recusada de prontidão. Aliás, esse valor, inclusive, deixou o Atlético Mineiro muito incomodado. Logo na sequência, outra proposta de 7,5 milhões de euros por 80%, novamente recusada pelo Galo. E agora a questão é, o Galo pede e não abre mão, deixou isso muito claro para o Flamengo, apesar da necessidade de venda de encaixe financeiro. O Atlético falou que por 9 milhões de euros, por 90% dos direitos, vende o jogador. O Flamengo, por enquanto, não fez essa proposta, mas, paralelamente a isso, tem negociado com o jogador, inclusive já tem um acerto verbal com o jogador. Aliás, nós trouxemos essa informação recentemente no De Primeira, que o Alan queria trocar, ou quer trocar, o Atlético Mineiro pelo Flamengo. Isso avançou, já um acordo verbal, salário, tempo de contrato, luvas, tudo isso muito alinhado. Aliás, Sampaoli tem feito uma cobrança quase que diária e tem se incomodado porque o Flamengo não consegue fechar essa contratação. A contratação de um volante é quase que prioridade para o treinador argentino. A questão é que, por enquanto, os clubes não se entendem. Duas propostas recusadas pelo Atlético Mineiro, o Flamengo continua e a informação é essa: o Galo não abre mão da venda. 9 milhões de euros por 90% dos direitos. Esse é o valor ideal para que a negociação avance, mas por enquanto o Flamengo não fez essa oferta. Fez outras duas que foram recusadas, as negociações continuam. O Galo se vê insatisfeito porque acha que o Flamengo não valoriza bem o jogador, e na contramão disso, o Jorge Sampaoli no Flamengo acha que essa negociação está muito demorada. Veremos os próximos capítulos. O jogador quer e já aceitou o Flamengo. Falta o mais importante, que é a negociação entre os dois clubes. Ou seja, informação importante do Andrade. Clube para jogador, clube e Flamengo e Alan, segundo o Andrade, já tem um acordo verbal encaminhado. Falta o principal, que é acordo de clube para clube, PVC. Mas de alguma forma você vê que essa eliminação na Copa do Brasil pode pressionar a ponto de você baixar a pedida? Pode. Pode, porque o Atlético precisa do dinheiro. E pode porque o Atlético descobriu que tem o Batalha como jogador fundamental. Agora, continua aquela batalha, com perdão da redundância, entre a direção de futebol e os investidores. Na direção de futebol, o que se fala é 10 milhões de euros. 9 não sai. E 10 milhões de euros. Agora, os investidores estão negociando com o Flamengo e estão falando em 9 milhões de euros. O Flamengo fala em 9 milhões de euros, não chegou a essa oferta ainda, e o Flamengo está apostando na vontade do Alan e na necessidade do Atlético vender jogadores, o que vai aumentar essa necessidade, o fato de ter sido eliminado precocemente da Copa do Brasil nas oitavas de final. A diferença da gestão da venda do Alan hoje para o Flamengo do que foi em fevereiro para o Palmeiras é que em fevereiro o Alan era titular absoluto do Atlético. E depois disso, o Otávio virou titular e na lesão do Otávio, o Batalha ganhou a posição e passou a jogar muito bem. Esse é o ponto central. Então, você tem a necessidade de vencer, de vender dos investidores, a vontade de não reforçar o adversário da Cidade do Galo. Ao mesmo tempo, a Cidade do Galo sabe que hoje tem um time montado sem o Alan. E aí tem que compor a questão do dinheiro. Mas eu ouço na Cidade do Galo 10 milhões de euros. E o Flamengo não vai chegar nesse valor. 9 milhões de euros, fiz a conversão aqui agora rapidamente no UOL Economia, pela cotação de hoje. 48 milhões de reais é grana, principalmente para um meio-campista, é bastante grana, ainda mais pensando no contexto de transação, de transferência nacional, entre dois clubes brasileiros. 5,37? 5,392. É bastante coisa. 9 milhões de euros dá 48 milhões de reais, 10 milhões de euros, mais de 50 PVC. Bastante dinheiro para uma transação nacional, né? Sem dúvida, é bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Vamos ver como é que vai ser solucionado esse caso, então, do Alan.